Também, a paz do Senhor, a minha cunhada Domingas, eu acredito, lá da Mata Escura em Salvador, também eu acredito que esteja presente na live, amém? Que Deus possa te consolar e confortar, como a seu esposo também, em nome de Jesus, amém? Meus irmãos, a mensagem da igreja de hoje, eu passei vários dias, porque, para quem não sabe, eu sou pastor, presidente dessa igreja. Nós temos a igreja aqui, temos em Mortugaba, nós temos 3 igrejas em Salvador da Remanescente. Devido à distância na época, eu passei para a igreja Filadélfia na época. O pastor Raimundo, o saudoso, faleceu também, o pastor Raimundo. Nós passamos a igreja 3 para o pastor Raimundo e uma para o pastor Paulo, Assembleia de Deus, Salvador. E porque Guanambi, Salvador, ficava muito longe, distante, para eu estar dando supervisão. E como essas pessoas eram de confiança, nós passamos para ele lá. E essas igrejas até hoje estão lá funcionando em Salvador e Simões Filho. Amém? Então, a mensagem que Deus às vezes usa um membro, um pastor auxiliar, ou uma missionária, ou um presbítero, é diferente daquela que o Senhor coloca para mim. Por quê? Porque a responsabilidade direta sobre as ovelhas está sobre as minhas costas, sobre as minhas mãos. No dia do juízo final, Deus não vai cobrar da missionária Solange, da missionária Valéria, da missionária Flora, do pastor Zé Roberto, não vai cobrar a alma de vocês, Ele vai cobrar de mim. Então, às vezes, a minha pregação é diferenciada. Ela não pode ser a pregação de dar um tapinha no ombro e dizer, vá, está tudo bem. Não é querendo dizer que esses fazem assim, mas a minha pregação, ela tem que ser uma pregação cristocênica, bíblica e direcionada para a saúde da igreja. A saúde da igreja. E aí eu vinha orando a Deus, e não é só a igreja remanescente, a igreja de Jesus na terra, a igreja de Jesus em todo o planeta. Se vocês pensam que no Brasil está ruim, pior está na Europa. Pior está na Europa. A igreja na Europa está triste. E foi aonde começou o quê? A igreja. Foi na região da África, não tinha um Antíope que foi evangelizado. Paulo não foi na Europa que Paulo evangelizou e começou a igreja de Coríntio, de Tiatira, né? Todas aquelas igrejas de Roma, a igreja da Europa. Quando começou a fazer a reforma de Martinho Lutero em 1500, foi quando o Brasil foi descoberto. Você vê que o Brasil foi descoberto em 1500, não foi? Foi no ano 1500 que começou a reforma protestante. Então, o Brasil foi o último continente, país, a ser levado o Evangelho. Não foi na África. Não foi nos países da Europa. E Jesus falou o que para Paulo, para os discípulos? Vocês pregarão o Evangelho até os confins da terra. Sabe onde é os confins da terra? Brasil. Então será chegado o quê? O fim. E aí Deus revela ao apóstolo João as 7 igrejas. E a última igreja na terra, o último momento, a de Filadélfia. Não. Que Filadélfia? Me lembra aí, é a de... Não. Não, vai dizendo aí.
Laodiceia, lembrei. Vocês desculpa porque minha cabeça está um pouco assim a memória. Laodiceia, a última igreja, a carta à última igreja. E sabe como é que está a igreja de Laodiceia? Achando que está quente, cheio de línguas estranhas, cheio de revelação, cheio de profecia, mas sem amor, cheio de fofocagem, cheio de intriga, cheia de disse-me-disse, cheia de, desculpa, sem vergonhice. A igreja na terra é essa que vocês estão vendo, porque não és quente, nem és frio, és morto, estou a ponto, ao que Deus fala, ó, de vomitar da minha boca. Deus está dizendo, olha, crente da última geração, toma vergonha na cara. E é isso que nós, eu e vocês, a igreja na terra não está querendo tomar vergonha na cara. Porque vem uma pregação, aí, não, é como se fosse para mim. É para mim mesmo, é para mim, pastor Viana, é para vocês, é para quem está ouvindo, é para todos. Aí a igreja fica com, a igreja de Laodiceia. Aí sabe o que Jesus falou para mim? Ó, a minha igreja está doente. A minha igreja está doente. Mas ele disse, ó, eu vim para aqueles que estão o quê? Doentes. Amém? Eu vim para aqueles que estão doentes. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 2 a seguir. Eu vou seguir o conselho da minha esposa. Eu vou ler o texto todo, porque eu não ia ler, só ia ler um versículo. Aí eu vou ler o texto todo, ó, já é 20h41, viu? Eu quero liberar vocês mais cedo hoje. Amém? Vamos lá. Pode ficar sentado, viu, igreja? Dia depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. E logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali, a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhe a palavra. Então o povo estava como naquele dia? Estava com sede. Porque muitos ali estavam ouvindo o quê? A palavra. O povo querendo ouvir Jesus, querendo ouvir a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens. E não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava. E eu só vou ler até aqui, viu, minha esposa? Ó, aí o que foi que aconteceu? Aquele povo veio trazendo aqueles homens, levantou, não tinha como passar. Olha a multidão que estava, não tinha como passar, abriram um espaço no telhado e desceram esse homem. E ali tinha também aquelas pessoas, os religiosos, os fariseus, prestando atenção a tudo. E aí Jesus chegou e falou assim para o homem, olha, eu te perdoo os seus pecados. E aí começa o quê? A crítica a Jesus. Começa a crítica. Eu sofro muita crítica, viu, pessoal? No passado, já teve pessoa aqui nessa igreja que saiu e dizia, não deixa esse pastor ficar com aquela prosa ruim e pegar o microfone, não. Já saiu da igreja, que não era remanescente. Aí ficava boicotando para eu não pegar no microfone, é brincadeira? Porque tem que pregar o quê? A verdade, a palavra. O nome da igreja aí, ó, remanescente, é quem está o quê? Persevera na verdade. E aí estava lá aqueles fariseus.
aqueles fariseus e criticando: quem é esse que diz que perdoa pecado? Quem é ele? Ele pensa que ele é o quê? Aí Jesus Cristo, já sondando os pensamentos, e para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sim para até perdoar pecados, eu digo: pega a tua cama agora, levanta e anda. Glória a Deus. E aquele homem foi o que? Curado naquela hora. Aí veio a passagem que está, pode acompanhar na Bíblia, que está no versículo 17. Tendo ouvido isso, Jesus lhe respondeu: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justo, e sim pecadores. E sabe o que é que está acontecendo na igreja cristã? É só a igreja remanescente não, também a igreja remanescente, é que muitos às vezes estão se achando justo demais. Observe, esse dia eu ouvi o pastor Marcos Feliciano falar sobre isso. Será que alguém é digno de tomar a Santa Ceia de acordo com o pensamento da igreja? Será que a maioria não está igual aqueles homens quando cercaram e queria apedrejar aquela mulher? E Jesus disse: olha, quem estiver sem pecado, atira a primeira pedra. E digo para vocês, igreja, a Santa Ceia é para que você tenha o quê? Saúde e comunhão em Cristo. Aí fica o crente: eu não me preparei para tomar a Santa Ceia, não vou tomar não, vai ficar doente, vai continuar doente. Por quê? Porque o corpo e o sangue de Cristo, o símbolo do corpo e do sangue de Cristo é para dar o quê? Saúde à igreja. E se nós formos observar essa questão e trazer a questão de estar indigno, ninguém nessa terra é digno de acordo com esse pensamento que a igreja carrega. O que Paulo quis dizer ali foi que tinha pessoas de barriga cheia, se saciando demais e deixando pessoas passando fome. Foi isso que Paulo quis dizer no contexto geral da pregação dele. Então eu advirto a igreja: não deixe de tomar a sua Santa Ceia, que por sinal já vou avisar aqui, pastor Zé Roberto não pôde vir hoje e mandou avisar: domingo é Santa Ceia, venha e tome a sua Santa Ceia. Amém? Venha e tome a Santa Ceia. Não deixe que o diabo fique soprando na tua cabeça que você não é digna. Ninguém é digno. Eu não seria digno, o pastor Zé Roberto seria digno, nenhuma das missionárias seria digno, se for de acordo com esse pensamento. Sabe por quê? A gente peca em pensamento, em ações, até dormindo a gente peca. De acordo com um cientista, chamado Freud, psiquiatra, ele dizia que existe um estado de consciência, que é esse que nós estamos agora. O que a gente está vendo, a nossa ação agora, a gente está consciente, sabe? Quando a gente está dormindo, a gente comanda os sonhos? A gente comanda os nossos sonhos? Então esse é o subconsciente. E o estado de inconsciência, que é aquele que você nem lembra, porque o sonho às vezes você lembra. É aquele que você nem lembra. É por isso que quando nós vamos orar a Deus, pede perdão pelos pecados, consciente, inconsciente e no inconsciente, no subconsciente e no inconsciente. Às vezes a pessoa pecou sabendo no estado de consciência, diz: Senhor, se eu pequei, tem que tomar vergonha na cara, Porque sabe que pecou. Senhor, me perdoa. Me perdoa, Senhor. Então observe que Jesus Cristo aqui, ele disse que veio para os doentes. Agora, se eu fico de cá o tempo todo
achando que eu não estou doente, e eu estou doente, e achando que eu não estou doente, como é que eu vou ser curado? E esse é o pior, sabe por quê? A Bíblia diz, olha, arrependei-vos e crede no Evangelho. O Espírito Santo incomoda quando você ainda está com o Espírito Santo. E aí a pessoa às vezes é crente velho, faz a coisa errada, fala mal do irmão, fala mal da irmã, e passa como se não tivesse acontecendo nada. O Espírito Santo está gritando aos ouvidos e a pessoa já não está ouvindo mais. Sabe por quê? Nós matamos e assassinamos irmãos e irmãs com palavras. Com palavras. Com palavras. E observe que o momento da igreja hoje, às vezes a pessoa diz, o pastor Viana não gosta de dinheiro. Eu gosto, mas não faz parte de minha vida. O foco principal da minha vida não é dinheiro, ficar rico. É manter minha família, ajudar um pouco as pessoas que às vezes precisam que eu ajude. Aí a igreja fica focando só em prosperidade. Hoje eu estava ouvindo uma pregação e a pessoa dizendo assim, receba a sua vitória, você está recebendo a sua vitória, né, financeira, né? A gente vai receber a vitória financeira, e eu já falei sobre isso aqui, que nós somos já o que? Abençoado em Cristo Jesus. Mas você está plantando a semente? Como é que eu vou querer tomate para fazer aquela saladinha gostosa, temperar, se eu não plantar a semente do tomate, não preparar a terra, não ficar molhando direitinho, plantar lá o pimentão, né? Plantar o coentro, a cebolinha, né? Plantar, quem tem uma rocinha maior aí, plantar uma batata, uma mandioca, aí vai cair do céu. Aí, como eu já ouvi, que isso para mim é sem vergonhice, cair um dinheiro na conta que não é seu, a sua obrigação é chegar, gerente, o dinheiro não é meu. Aí daí usar, dizer mentiroso, sem vergonha, que foi Deus que fez isso. Deus não é sem vergonha. Sem vergonha é ele, é ela. Estão brincando com Deus. Tem muitos pastores aí, muitas missionárias, muitos pregadores e pregadoras da palavra, estão brincando com Deus. E Deus só dando tempo para que venham se arrepender. Só dando tempo para que venha, né, se arrepender. Está faltando na igreja uma palavra chamada o quê? Temor a Deus, que está lá escrito, temei a Deus e dá-lhe glória. Temei a Deus e dá-lhe glória. Está faltando isso, temor. As pessoas, né, não estão com temor no coração. Quando eu vou à igreja, eu vou para agradecer, porque Deus já abençoou a minha vida. A minha vida é abençoada. Você só tem um copo de água com pão em casa, está abençoado. Tem gente que não tem nada. Você tem um feijão, tem um arroz, tem a carne, e ainda está murmurando. Tem um quintal de terra, né? De 2 metros por 2, que pode plantar alguma coisa para comer e está murmurando. Tem água potável, a dona Embasa, né?
O fiscal não está aqui hoje não, né? O funcionário da Embasa não veio hoje não. Observe que às vezes falta, como lá no meu bairro mesmo, está faltando 2, 3 dias, mas chega. Se a gente sabe que está acontecendo isso, temos que procurar o quê? Criar um reservatório. Porque chegou a época da escassez, o Rio São Francisco começou a secar. E a gente fica o quê? Murmurando. O tempo todo só abre a boca para murmurar. Não abre a boca para agradecer a Deus. Quando vim à igreja, a casa de oração, porque o Senhor disse, a minha casa será chamada o quê? Casa de oração. Para agradecer a Deus. Dizer, Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por tudo. Obrigado por tudo. Esses dias eu reclamei várias pessoas, porque tem um filho, aí fica chamado de molequinho, danadinho, né? Malino, que é maligno, e por aí vai. Não procura nem saber a origem da palavra, e fica chamando o filho dessas palavras, quando na verdade é para chamar o que? O meu abençoado, né? O meu abençoado de Deus, a minha abençoada de Deus. Mulheres que têm seus esposos, esposo que tem suas esposas também. Minha abençoada, o meu abençoado, e não está xingando, está maldizendo o seu lar. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Sabe por quê? Mesmo quem não tem marido crente, a Bíblia diz o quê? Ele é santificado por causa da esposa. Está escrito, nós não temos como tirar isso da Bíblia, não. Então eu e a minha casa servimos ao Senhor. Mais cedo ou mais tarde, o varão também vai levantar a mão, se você for uma mulher prudente. O mundo chama de mulher Amélia, né? Amélia, que é a mulher de verdade, tem até música, né? Não é assim? Pois é, a Amélia aceita tudo. O marido vai para a festa, ela lava a roupa dele, dá comida, tá a toalha aqui, ó, certinho. Ele joga a toalha de qualquer jeito, a roupa de qualquer jeito, ela arruma direitinho. Não é assim? A Bíblia chama isso de mulher prudente. Provérbios capítulo 14. A mulher prudente edifica a sua casa, a tola com as próprias mãos o que? A destrói. A mulher tola fica empurrando o marido para a rua e dizendo, vá se encontrar lá na rua com o pombagira. Daqui a pouco ele começa a trair ela, ele está me traindo. Se foi ela que empurrou ele para a rua, não cumpriu com as obrigações dela, que a Bíblia determina, que a Bíblia manda. Então, o que está faltando na igreja é isso, é nós procurarmos o quê? Procurarmos estarmos na presença do Senhor, amém? Abre as suas Bíblias, no livro de 1 Coríntios capítulo 10, vou tentar ler também o texto todo. Vou ver se eu consigo. Amém? Vamos lá, todos acharam? Ora, irmãos, não quero que vocês ignorem o que os nossos pais estiveram todos sobre a nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que o seguia, e a pedra era Cristo.
mas Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Aí observe que no texto seguindo, vai dizer da idolatria. Moisés subiu lá ao monte para receber a tábua da lei, e eles começaram o quê? A profanar o nome de Deus, criando o bezerro de ouro, a idolatria. E aí por isso que veio as pragas, a praga da serpente. E aí mandou levantar a serpente, e todos aqueles que olhassem a serpente eram curados. Depois, eles começaram a querer idolatrar a serpente também. Foi o bezerro, depois a serpente, começaram a querer idolatrar a serpente. Deus pegou, mandou destruir a serpente também. Aí Jesus Cristo disse: olha, como a serpente foi levantado no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, seja morto na cruz e ressuscitado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí, seguindo, quando chega aqui, no versículo 12, diz: por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Aquele que pensa, por quê? Muita gente vai estar assim, ó. Tem gente que se acha o dono dessa igreja. Eu não sou dono de nada, o dono daqui é Jesus Cristo. Eu faço parte da igreja. Jesus me deu uma atribuição de tomar conta de vocês, mas eu não sou dono de vocês. Eu não sou dono de vocês. O dono de vocês se chama Jesus Cristo. Então aquele que pensa que está de pé, veja para que não caia. Então é necessário que a gente esteja, e tem outra passagem que diz também, né? Que diz a respeito disso. Eu gostaria que os irmãos abram as suas Bíblias agora, no livro de Provérbios, capítulo 6. Provérbio, capítulo 6. 6 a partir do 16. Preste bem atenção nessa leitura agora, viu? Preste bem atenção nessa leitura. Porque se eu ou você estiverem correndo em um desses itens aí, a coisa está feia para mim e para vocês. Amém? Vamos ler? 6 coisas o Senhor odeia, e uma 7ª a sua alma detesta. Então 6 coisas que Deus odeia, e a 7ª que a alma dele detesta. Primeiro, olho cheio de orgulho. Olho cheio de orgulho, ó. Todo orgulhoso, né? Tratando com indiferença um irmão, irmã, outro. Eu tenho muita amizade com esse aqui, tudo bem, como vai e tal. A irmã está aqui, ó. Né? Tratando um ou outro com indiferença. Não pode. Nós temos que amar o nosso próximo e tratar todos de forma igual. Língua mentirosa. Alguém chega e fala mal de um irmão, que essa é a pior, é a 7ª, viu? Você nem tem certeza e sai levando isso à frente. Língua mentirosa.
Está lá, né? Não dirás falso testemunho contra o teu irmão, contra o teu próximo. Um dos mandamentos. Mãos que derramam sangue inocente. Olha, não é só que lá o apóstolo fala, não é só atirar, dar uma facada, sangue inocente, não. A língua também. Você mata com a língua. Você mata com a língua. Você mata com a língua, né? Coração que faz planos perversos. Pastor, tem na igreja? Deus é que sonda os corações e sabe. Se tem pessoa na igreja que fica tramando perversidade mesmo contra outro irmão, né? Deus odeia isso, essas coisas. Pés que se apressam a fazer o mal. Os pés que se apressam a fazer o mal. Testemunha falsa que profere mentiras. E aí vem o sétimo, que a alma do Senhor detesta. É o que semeia discórdia entre irmãos, né? Aí chega, ô irmã, ó, tal irmã estava falando mal da irmã, não estava falando mal coisa nenhuma, né? Jogando a irmã, chega para outra pessoa, ó, a irmã estava falando mal, fica jogando um irmão contra outro. Já teve pessoas que chegou lá em casa, ficou, não puxou conversa, igual o joelho orar, aí fugiu, sondando para ver se conseguia tirar alguma coisa de mim, para depois tá levando. Né? Para depois estar levando. Essas 7 coisas Deus não gosta. Pastor, a gente vê isso na igreja cristã. Deus é que sabe, que se eu dizer que tem, eu também vou estar julgando, né? Deus é que sonda cada coração. E Deus já falou na sua palavra exatamente para quê? Para que a gente venha a se afastar dessas coisas. Porque não podemos estar com discórdia entre os irmãos. Vamos para Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. Isso é a igreja que estava em Gálatas, que Paulo criou a igreja, né? Paulo abriu a igreja lá. E aí ele chega para os Gálatas. Ó Gálatas insensatos, quem foi que os enfeitiçou? Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Quero apenas saber isso. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Será que vocês não são insensatos que, tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? Observe o que foi que estava acontecendo. A igreja começou de forma espiritual, pela fé, e a igreja ali era ousada, profetizava, falava em línguas, e viviam na presença de Deus, e não praticavam as obras da carne. Em um determinado momento começou o quê? A soberba subir para o coração, um querendo ser mais do que o outro, né? Se eu sair daquela igreja, a igreja acaba.
né? Ainda bem que eu passo alguns dias sem vir aqui e vou para Portugal, porque no dia que eu faltar não vai acabar. Porque uma coisa que eu preparei aqui na igreja foi isso: vocês não dependerem de mim. Para isso nós criamos lideranças, vários pastores foram levantar aqui, presbítero, diácono, missionários, e a igreja tem como seguir sem o pastor Viana, porque quem tem que estar aqui é Jesus Cristo. É Jesus Cristo que tem que estar aqui. É Jesus Cristo que vocês devem adorar e venerar. Se procurar começar a idolatrar o pastor Viana, eu mesmo percebendo, eu repreendo logo. Ainda bem que ninguém aqui me idolatra. Porque se eu ver, me amem. Amor, está escrito que nós devemos. Amor, está escrito que nós devemos. Por aí, o pastor só passa 2 anos. Sabe por quê? Aí 2 anos ele já muda e já vai para outro campo. Porque se ele ficar muito tempo e depois ele ser tirado daquele campo, as ovelhas seguem ele. As ovelhas não estão seguindo Jesus, segue ele para onde ele vai. Isso é idolatria. Vocês devem amar a igreja pentecostal remanescente, uma igreja que vocês congregam, mas não idolatrar os seus líderes. É pecado, não. Deus não dá a honra, a glória dele para ninguém. Não dá para mim, nem dá para ninguém. É ele que deve ser, entendeu? Adorado. É ele que deve ser venerado. Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Amém? Então, o que Deus quer no contexto geral dessa pregação, dessa mensagem? Eu estou doente e preciso de uma cura. E quem é que está querendo dar cura a nós nesta noite? Jesus Cristo. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. E pedir ao Senhor Jesus Cristo, confessar os nossos pecados. Conversa o seu pecado na mente aí. Se você falou mal de algum irmão ou irmã, né? Peça perdão a Deus. O irmão e irmã estava errado? Estava, mas não pode falar mal. Não pode. Deus não gosta disso. Amém? Deus não gosta. E Deus quer que a igreja tenha o quê? Saúde. A igreja tenha saúde. Amém? Que a gente possa estar recebendo nesta hora. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel. Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui estamos, meu Deus, confessando os nossos pecados que nós cometemos, Senhor, no estado de consciência, Pai, subconsciência e consciência. E pedimos perdão nesta hora, Senhor, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, por todos esses pecados cometidos. Nós precisamos de Ti, Senhor, e dependemos de Ti, porque está escrito na Tua palavra que tudo nós podemos naquele que nos fortalece. E te peço agora, Senhor, que o Senhor venha derramar o Teu Espírito Santo da cabeça branca dos pés de todos nós, para curar, Senhor, todos os males, Senhor, tirar toda a impureza espiritual que esteja em nossas vidas, Senhor. Vai limpando nesta hora, derrama, Senhor, te peço, em nome de Jesus, Pai Celestial. Derrama
quebra o vaso, Senhor, e faz de nós um vaso novo, Pai. Faz de todos nós um vaso novo, Pai, um vaso de honra, um vaso para dar testemunho nesta terra, porque está escrito que o Senhor disse que nós seríamos a luz da terra, nós seríamos, meu Deus, ó Pai, o sal da terra, e nós não podemos dar mau testemunho, Senhor, nesta terra, não chamar o teu santo nome em vão, quando nós dizemos somos cristãos e dá mau testemunho. Te peço, Pai, nos ajuda nesta hora, como a tua serva falou hoje, Pai, que tu és a videira verdadeira, e nós temos que estar ligados, meu Deus, a esta videira. Nós não podemos caminhar sozinhos, Senhor, temos que estar ligados a esta videira que é o Senhor Jesus. Meu Deus, coloca o teu manto sagrado sobre nossas vidas, sobre nossas cabeças nesta hora. Nós te pedimos, para a honra e para a glória do teu santo nome, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Uma salva de palmas para Deus. Glórias ao Pai, glórias ao Filho, glórias ao Espírito Santo de Deus. Amém? Glórias a Deus, estenda as tuas mãos, nos leve em paz, Senhor, em segurança aos nossos lares. Em nome de Jesus, Senhor. O amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, hoje, agora e para sempre. A igreja diz.